Olá, meus amigos, tudo bem? É um prazer estar aqui para a nossa meditação de hoje com um tema muito importante. Então, pega a sua Bíblia, prepara o seu coração, olho na tela, chega mais perto e vamos ler um texto que está em Atos, capítulo 7, de 54 a 60. Hoje vamos falar sobre o poder da oração intercessora. Fica ligado, por favor. Diz assim: ouvindo eles isto, enfureciam-se em seu coração e rilhavam os dentes contra ele. É uma leitura um pouco longa, mas eu peço a você paciência e atenção. Verso 55. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos do céu e viu a glória de Deus e Jesus que estava à sua direita. Agora verso 56. E disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à sua destra. 57. Eles, porém, clamando em alta voz, taparam os ouvidos e unânimes arremeteram pedras contra ele. Verso 58. E lançando-o fora da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram suas vestes, presta atenção, aos pés de um jovem chamado Saulo. Guarda essa informação. Deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. Verso 59. E apedrejaram Estevão, que invocava e dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Verso 60. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz, dizendo: Senhor, não lhes imputes este pecado. Com essas palavras, adormeceu, ou seja, morreu. E se você ler um pouco mais, já iniciando o capítulo 8, vai dizer assim: e Saulo consentia na sua morte. Até aqui. Bom, eu fiz uma leitura longa para que você tenha uma ideia da história. Essa é uma história emocionante, é uma história de perdão, é uma história de resgate, é uma história de evangelização, é uma história de salvação. Você sabe que Estevão era um seguidor de Cristo, era um servo de Cristo, um cristão verdadeiro, autêntico. E um dia ele foi preso, foi agarrado por um grupo de pessoas. E essas pessoas estavam sob a liderança de um jovem chamado Saulo de Tarso. Você sabe a história de Saulo, que era um homem de princípios judaicos, um homem muito inteligente, muito bem preparado, porém perseguidor dos cristãos. E por isso ele estava aqui consentindo, coordenando, apoiando o massacre, a morte de Estevão. Estevão foi pressionado de todas as maneiras para negar a sua fé, para abandonar a Jesus e para simplesmente virar as costas para o cristianismo. Estevão permaneceu firme, não arredou o pé, manteve a sua fé firme, a sua fidelidade em Cristo Jesus. Resultado, fizeram um círculo em volta dele e insultavam, provocavam, zombavam e ameaçavam o tempo todo que iriam matá-lo. E Estevão fez uma coisa que eu achei espetacular, que inspirou esse vídeo para nós hoje. Estevão pediu a eles para orar. E antes de morrer, antes que eles jogassem as pedras em Estevão, ele fez uma oração. E enquanto ele estava de joelhos orando, ele teve uma visão e ele viu Jesus nos céus à direita do Pai. Veja que impressionante, sendo ameaçado de morte, correndo ali esse risco. E ele ajoelha, faz uma oração e tem uma visão e vê Jesus à direita do Pai, confirmando a sua fé, confirmando a sua fidelidade e que ele estava no caminho certo. E então Estevão faz aquela oração que é impressionante, toca muito o meu coração. Estevão diz assim: Pai, não lhes imputes este pecado. Essa é uma oração aparentemente pequena, mas extremamente grande e profunda no seu significado. Eu vou parafrasear a oração dele para que você tenha uma ideia da profundidade dessas palavras. Estevão estava dizendo assim: Pai, o Senhor está vendo esses homens aqui? Eles vão me matar daqui a pouco. Eu serei apedrejado daqui a pouco. Mas eu quero fazer agora um pedido. Eu quero pedir ao Senhor que perdoe essas pessoas. Eu declaro o meu perdão. Eu perdoo os meus assassinos. Por mim, eles já estão perdoados antes mesmo de executarem o ato. E eu peço ao Senhor que perdoe também cada um deles, porque eu quero vê-los no céu um dia. Uau! Não é emocionante isso? Emocionante. E difícil de fazer, né? Quem é que faz uma coisa dessas? É muito difícil. Porque o ser humano é orgulhoso, o ser humano é pecador e o ser humano não tem facilidade em fazer isso.
E Estevão fez isso porque tinha Jesus no coração, porque era um homem convertido, transformado, sincero. E ele pede a Deus que perdoe os seus assassinos, e ele declara o perdão dele também. Essa oração foi uma oração intercessora. É uma oração intercessora. Ele intercede pelos seus algozes. Ele intercede em oração pelos seus assassinos. Impressionante, né? E logo em seguida, ele é apedrejado, ele morre. Bom, aqui eu quero fazer duas considerações. A primeira, imagine se você fosse assaltado. O ladrão chega, coloca uma arma na sua cabeça e declara um assalto. Imagina se você ou eu ou qualquer pessoa fizesse assim: Senhor, espera um pouco. Antes que você execute o ato, me deixe orar. E aí você faria uma oração: Deus, esse homem está me assaltando e vai me matar. Mas eu quero perdoar esse homem. Já declaro o perdão a ele e peço ao Senhor que o perdoe também. Já imaginou isso? Isso seria impactante. Isso seria evangelismo puro. Isso seria um poder extraordinário. Não é fácil, eu sei. Mas foi isso que Estevão fez. Entendeu? Segunda consideração que eu queria fazer com você. Quando Estevão perdoa e pede a Deus que perdoe os seus algozes, nós, como seres humanos, imaginamos assim, né? Deus poderia olhar para Estevão e falar assim: puxa, que homem consagrado, que filho maravilhoso que eu tenho. Estevão é tão sincero, tão maravilhoso, que está perdoando os homens antes mesmo do ato. Quer saber? Vou protegê-lo e ele não será apedrejado mais e não vai morrer mais. Na nossa visão, nós imaginamos ou imaginaríamos que Deus fosse fazer isso, né? Porque a gente sempre acha que uma pessoa fiel não vai sofrer, que uma pessoa fiel não vai morrer, que uma pessoa fiel não vai ficar doente, que uma pessoa fiel tem toda a proteção de Deus, ou seja, não vai sofrer nenhum problema nessa terra. E esse é um pensamento equivocado. Veja que Estevão orou, perdoou seus assassinos, pediu a Deus que os perdoasse e ainda assim, sendo extremamente cristão, extremamente fiel, ele foi apedrejado e morreu. Entendeu? Então veja, as pessoas que também andam com Deus também podem sofrer, podem perder o emprego, podem ter problemas na família, podem ter crise no casamento, podem ter problemas consigo mesmo, ou até mesmo pode passar por uma doença e até pela morte. Tudo isso pode acontecer. Por quê? Porque somos pecadores e vivemos no mundo pecaminoso. Agora, o que Deus promete para nós é a vitória final. E a vitória final está garantida na cruz. A vitória final está garantida por Cristo. Quando a gente entrega a vida a Cristo, ainda que morra, viverá. E aquele que está vivo não morrerá eternamente. O servo de Deus não morre eternamente. O servo de Deus morre, mas vai ressuscitar naquele dia. Portanto, não morre eternamente. Amém? Entendeu? O que eu acabei de falar está em João 11, 25 e 26. Bom, final dessa história do poder da oração intercessora. Estevão morre, é apedrejado. Isso acontece no capítulo 7 de Atos. Depois, no capítulo 9, acontece um episódio incrível. Saulo, respirando ameaças de morte, com muita ira, com muita raiva, ele pede autorização e viaja para Damasco com uma comitiva, com um grupo de pessoas, seus amigos, com a intenção de perseguir e matar mais cristãos. Então Saulo e a sua caravana seguem para Damasco, para fazer exatamente o que eles fizeram com Estevão. E aí no caminho de Damasco acontece o milagre. Jesus intervém, Jesus aparece no caminho de Damasco e Jesus aparece para Saulo com uma luz muito forte, ilumina Saulo, ele cai no solo, no chão, e ele cai completamente cego. E ali cego no chão, o doutor Saulo, ele simplesmente escuta uma voz dizendo: Saulo, Saulo, por que você me persegue? E foi ali que ele percebeu que estava perseguindo a Cristo quando perseguia os servos de Cristo. Toda vez que ele perseguia um cristão, perseguia Cristo. Toda vez que ele feria, ofendia, machucava um servo de Deus, era a Deus que ele estava ferindo. E naquele dia, naquele encontro em Damasco, na estrada, no caminho de Damasco, foi um encontro transformador na vida de Saulo. E ele se converteu ali. E ali ele passou a ser um servo de Cristo, um apóstolo de Cristo, um evangelista de Cristo, uma pessoa transformada por Cristo e se tornou o grande apóstolo Paulo, que escreveu 14 livros da Bíblia e que foi o maior evangelista do Novo Testamento,
o maior plantador de igrejas do Novo Testamento, o maior teólogo do Novo Testamento, um servo de Deus extraordinário. Mas quem era ele antes? Um perseguidor. Alguém que coordenou a morte de Estevão. Agora vem cá, por que ele se converteu? Por causa de uma oração intercessora que ofereceu a ele o perdão. Estevão orou de forma intercessora por ele, ofereceu perdão a ele, pediu a Deus que o perdoasse. Então veja, a oração intercessora trouxe o perdão, a cura, a restauração e a conversão de um homem que de outra maneira não seria convertido. O grande apóstolo Paulo é fruto de uma oração intercessora, é fruto de um perdão de uma pessoa fiel. E isso para mim é extremamente valioso. Eu quero dizer para você, se você perdoar as pessoas, você vai perceber que o perdão cura e salva. Se você orar de forma intercessora pelas pessoas, pelos seus filhos, pelo seu cônjuge, por alguém, até mesmo por alguém que você considera seu inimigo, se você orar de forma intercessora, Deus fará um milagre. Deus salvará essa pessoa e salvará você mesmo. Por isso, vale a pena orar de forma intercessora, vale a pena perdoar, oferecer o perdão e pedir a Deus que perdoe as pessoas. Se você fizer isso, você vai ver Deus fazer milagres, salvando pessoas, resgatando pessoas. Então, tira esse ódio do coração, tira essa raiva de dentro de você. Apenas coloque no seu coração esse princípio de orar de forma intercessora e de perdoar, oferecer o perdão para as pessoas. Depois você me conta aqui os milagres que Deus vai fazer. Amém? Se você crê nessas palavras, se você quer viver a experiência de Estevão, então, por favor, abra o seu coração e aceite agora. E olha o final da história. Estevão morreu, o tempo passou, Saulo se converteu, depois Saulo morreu também, o apóstolo Paulo morreu também, e hoje os dois estão mortos, tanto Estevão quanto Paulo. E nós estamos aqui vivos, pregando a volta de Cristo. Logo, logo, Cristo vai voltar. E quando Cristo voltar, olha o que vai acontecer. Uau, eu fico emocionado, dá vontade de chorar até. Sabe o que vai acontecer? Jesus vai ressuscitar Estevão e vai ressuscitar Paulo. Só que Estevão não sabe o que aconteceu com Paulo. Ele só orou de forma intercessora, perdoou e morreu. Ele não sabe nada. Mas olha o resultado da oração intercessora dele e do perdão que ele ofereceu. Então você imagina no dia da ressurreição, quando os dois saírem da sepultura e os dois se reencontrarem. Vai ser emocionante, né? Eu imagino Estevão olhando para Paulo e dizendo assim: rapaz, você se converteu, né? E foi você que me matou, né? Mas você se converteu, que bênção! E Paulo vai dizer assim: foi por causa da oração intercessora que você fez e foi por causa do perdão que você me ofereceu. Então Deus fez um milagre no meu coração. E os dois vão se abraçar e vão se emocionar, e nós todos vamos nos emocionar com esse reencontro salvífico, restaurador, maravilhoso. Não é tremendo tudo isso? É tremendo. Que Deus te abençoe, meu amigo. Que Deus te abençoe, minha amiga. Ore também, perdoe, seja uma pessoa de oração intercessora e contemple os milagres de Deus. Vamos orar. Pai querido, obrigado pela mensagem de hoje. Abençoe, Senhor, essa pessoa que ora comigo. Estamos agora orando de forma intercessora pelo nosso cônjuge, pelos nossos filhos, pelos nossos pais, pelos nossos amigos, pelos nossos inimigos. Nós oramos por todas as pessoas com as quais temos contato de forma intercessora e pedimos que o Senhor, em nome de Jesus, perdoe essas pessoas, que o Senhor dê uma nova chance a essas pessoas e que elas também, como Saulo, sejam resgatadas e sejam salvas e que nós também sejamos resgatados e salvos. Em nome de Jesus, amém. Amém. Deus seja louvado. Eu quero convidar você para frequentar uma igreja adventista do sétimo dia. Você vai aprender mais e se preparar para o céu. Amém? E se você gostou desse vídeo, compartilhe com seus amigos. Faça aqui os seus comentários, curta, por favor, faça os seus comentários e se inscreva em nosso canal. Muito obrigado, Deus te abençoe e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Amém.